Olá, nós somos do grupo Protótipo Tópico e agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de construção do nosso espetáculo. Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está. Exatamente. Com Fábio Valério e Andressa Francelino em cena, direção de Marcelo Soler. Preparação de Georgette Fadel. Exatamente. E nessa temporada online, produção de Mariana Boico, Giovanni Alberti. E eu faço a sonoplastia. E comunicação também. E assistência soleriana. Mas acho que a gente pode começar falando sobre a criação, né? Como surgiu a ideia do espetáculo, de onde vem esse insight. A ideia de construir esse espetáculo, que tinha o nome de Minimozine No antes, começo, quando a gente escreveu o projeto. Que era a deusa A da deusa memória, da memória, né? Minimozine. Mas antes de surgir Minimozine, a ideia da construção do Talvez surgiu por causa, acho que, do bicho transparente, né? Que a gente estava nesse processo trabalhando com histórias de violência contra a mulher, feminicídio, enfim. E aí um dia a gente estava almoçando num restaurante e aí o Fábio comentou do caso Mara Lúcia. Porque nas memórias da mãe dele, a casa que a gente estava no restaurante, né, o local do restaurante tinha sido o local que ela tinha sido encontrada. Então no momento do almoço isso veio na memória dele e ele comentou do caso. E aí eu falei na hora, nossa, a gente tinha que colocar esse caso no bicho transparente, né? E a gente voltando embora, conversando sobre o caso, e aí eu acho que, não lembro se foi eu ou foi ele falou assim, não, vamos construir um espetáculo para falar desse caso. E aí o Fábio, aí a gente você faz pela perspectiva da Mara, e eu faço pela perspectiva do assassino, enfim. E aí essas ideias foram surgindo. Acho que só abrir um parênteses, que acho que é legal explicar o caso, né? Que é um assassinato de uma garota de 9 anos, né? Que aconteceu em 1970, aqui na cidade de Bauru, e que não teve solução até hoje, né? Enfim. Exato. E todos os suspeitos, todos da alta classe bauruense. Ou seja, é um espetáculo que acaba falando muito sobre desigualdade, luta de classes e acho que violência de gênero também, né? O feminicídio aí, enfim. Exato. E aí, enfim, a gente conversou muito sobre isso, mas a gente tinha acabado de estrear os espetáculos, então o Bicho Transparente e o Preâmbulo, então foi uma ideia que ficou um pouquinho ali guardada, de vez em quando a gente conversava sobre, mas era uma ideia que estava ali guardadinha. E aí até que abriu o edital do PROAC, a gente, vamos mandar essa ideia e tal. E nesse momento o Fábio estava relendo, né, porque eu acho que ele já leu milhões de vezes. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E aí ele trouxe o livro para mim, né, para apresentar o quanto aquilo tinha a ver com as coisas que a gente estava conversando. Enfim, ele trouxe um outro livro também, que foi A Casa dos Mortos, né? Casa dos Mortos. E aí, nesse processo, a gente começa a tentar fazer essa intersecção, né, entre a literatura e o caso que aconteceu aqui na cidade. E aí a gente escreve um projeto lindíssimo, que é aprovado. E aí, em 2019, a gente inicia o processo de construção desse espetáculo. Eu dei de cara com Minimozine. Eu estava estudando mitologia grega perdida. Deuses não tão famosos, assim, semideuses, mas é uma deusa mesmo da memória. E que ela tem uma morte muito... Como que um deus morre? Quando ele é esquecido. E ela foi esquecida. A deusa da memória. Então isso pra mim já tinha uma simbologia muito grande, né? A Minimozine foi esquecida. Até de várias histórias do panteão grego, ela não está inserida, que ela foi esquecida. E um deus deixa de existir quando ele é esquecido, ele morre. É a morte de um deus. E aí isso pra mim ficou assim, eu falei, poxa, tem a ver, né? Ou também não. Desculpa. Não, pode falar. Não, só ia comentar que esse espetáculo foi a primeira direção externa do grupo, né? Sempre alguém ali do grupo se dirigindo, e aí é a primeira vez que a gente recebe alguém para nos dirigir. E aí é um momento ali que a gente tem que ter bastante abertura, né? De recebendo alguém e nos abrir, né? A uma pessoa que não é do grupo, enfim. E foi muito bonita essa troca com o Marcelo, né? Tanto, acho que a gente abrindo muito para ele e ele também sendo muito aberto aos nossos processos, né? A forma como a gente trabalhava, ele não interferiu muito, porque a gente tem toda uma questão com treinamento, enfim. Então foi muito bonita essa troca. Eu ia perguntar em relação ao Memórias do Subsolo, né? Que você estava lendo naquele momento. O que do Memórias do Subsolo, né? O que dos escritos do Dostoiévski
te levou a essa identificação, né? Em querer trabalhar através dele? Tem umas 2 horas aí? Não. Vai ter que dar uma resumida. O que me interessa nesse ambiente, nessa ambiência do Dostoiévski, que não é Dostoiévski mesmo, principalmente é esse submundo da mente humana. O Dostoiévski é um gênio e ele traz essa inquietação e essa dualidade em todos os seus escritos. Você em guerra com você mesmo, você na compreensão de quem você é perante a sociedade. Ele tem uma vida que para mim ajuda a desenvolver a própria bibliografia dele, né? Se você pega o Dostoiévski, ele é tão genial que ele não tem coisas previstas. Você não vai acreditar naquilo. Ele vai mudar, ele vai dizer algo que ele vai ser cruel e ele vai conseguir ser mais cruel que isso, desdenhando a própria crueldade. Então, para mim, essa linha da maldade, que não é maldade, é natural, ela é muito forte dentro do submundo que se estabeleceu em volta do caso da Mara Lúcia. Porque ela não só foi assassinada, ela foi trucidada, o corpo dela foi esquartejado simbolicamente. Porque o corpo dela está enterrado, só que a história dela foi trucidada, foi dilacerada por pessoas que tinham dinheiro. E o o personagem, né, o Inominável, ele tem essa história aí. Ele é um cara que ele é trucidado pelo seu entorno. Ele é um cara, e ele trucida mais também. Ele é tão... E ele é o cara que quando ele é humilhado, ele quer ser mais humilhado, ele amplia a própria humilhação. Quando você acha que ele vai dar uma resposta, ele dá outra. E o Dostoiévski, ele tem essas mudanças e essa reflexão dentro dessa própria maldade. Na Casa dos Mortos também, que traz isso, né? E eu recomendo a leitura do Homem do Subsolo antes de você ver o Talvez. Porque você... O Memórias do Subsolo. Porque tem algumas traduções que é Homem do Subsolo, Memórias do Subsolo. Tem umas que é Anotações do Subsolo. Porque é um diário. Então ele escreve em forma de diário. Então o que acontece? Dentro da estética do trabalho, tem muito da encenação do protótipo. O Marcelo dirigiu, porém a encenação do protótipo tem muito lá. Tinha coisa a mais que foram tiradas, ganchos e correntes, enfim, mas a nossa dualidade de ambientes, isso é uma coisa que veio do nosso trabalho. Mas acho interessante falar sobre isso, né? Que vocês tinham gancho, tinha essas coisas que tirou para trazer mesmo essa sensibilidade, como falar dessa brutalidade de um outro viés, que foi o que eu acho que ele trouxe aí, né, para vocês. Sim, porque o próprio Subsolo, ele é suave, ele é paradoxal. Qual é o teu subsolo? O que guarda na tua sombra? Sabe? E aí essa pergunta, a Andressa fica num ambiente ali, trazendo todas as reflexões que ela, como mulher, como bauruense, como menina da periferia, eu como cara da periferia, a gente enfrenta não só as questões de existência, como também a questão social. A gente seria a Mara Lúcia, a Andressa seria a Mara Lúcia, porque ela é uma menina da periferia, eu sou um cara da periferia. E como que eu pude me desdobrar para um mundo que eu nunca vivenciei, para esse lugar, só através da minha sombra, né? Então, assim, a literatura, ela não vem... Às vezes a pessoa fala, você vai ter documentário, você só fala de você mesmo, é autobiográfico, né? Você não usa literatura. Bobeira, é uma sandice isso aí. Porque a literatura, ela é do memória coletiva, ela é a essência. Eu sou um cara literário, eu gosto muito de ler. Eu olho para um lugar, eu lembro de uma poesia que eu li, eu olho para uma janela, eu sei de uma coisa ali. A ausência de poesia está em todo lugar. E a gente completa com a nossa poesia. Então, eu acho que a gente sim usa literatura. E isso não é menos documental porque se usa literatura. Não, sabe? imagina. Isso é uma questão muito importante de se colocar. Porque às vezes tem paradigmas. Né? Não, acho que... enfim.
Mas uma coisa que eu acho que é interessante comentar é que nesse processo a ideia era que nós dois trouxéssemos os comentários do só consigo falar Dostoiévski. Tá vendo? Foi enganado. Do Dostoiévski. Só que o Marcelo ele teve uma grande sensibilidade de perceber que eu não conseguia entrar nesse ambiente do Dostoiévski. Eu ficava muito nesse lugar da história mesmo, né? Do que aconteceu com a Mara. E aí o Marcelo percebeu isso e deixou só com que o Fábio entrasse nesse ambiente do Dostoiévski. Então isso foi interessante. A gente trazia só eu frases de outros livros também, né? A gente trazia de uns 3 livros. Sim. Trazia. E aí falando desse processo de direção também, né? E trazendo para a construção do espetáculo. Como é que foi construir esse espetáculo junto com o Marcelo, né? Porque é uma construção coletiva ali, colaborativa, né? Os atores são criadores também, e aí isso é legal porque também depende de uma abertura do diretor e, como você disse, ambos estavam muito abertos. Então eu queria saber um pouco mais sobre esse processo. Eu acho que a gente iniciou bem sozinho, né? Tanto eu sozinha como o Fábio sozinho. A gente tinha dias de trabalho sozinhos. Ele ia trabalhar sozinho, eu ia trabalhar sozinha. E porque a gente tem esses processos, né, de trabalhar sozinhos. É importante pro ator, pra atriz ter esse momento sozinho, né? E aí, enfim, a partir do momento que a gente se juntou, a gente começou a construir algumas coisas. E o Marcelo, ele não era o diretor, ele era um orientador, assim como a Georgette. Foi o envolvimento mesmo que ele teve com a obra que ele se tornou diretor. Então era muito eu e o Fábio sozinho, os dois, e aí a gente começou a ficar desesperado, porque a gente não tinha olhar de ninguém. E aí foi nesse processo que a gente convidou a Ju pra estar junto com a gente, porque a gente não tinha ninguém nem pra colocar um som, uma ambiência. A Ju fez um papel. A Ju, né? Você, né? A Ju que não está aqui. Quem é essa Quem que você perguntou pra assim, como foi? Que, assim, ela só assumiu uma coisa que era um olhar do Marcelo. Porque ele falava com ela, ela anotava as coisas. Não, mas na verdade a Ju entrou antes do Marcelo se tornar diretor. É verdade. Foi porque a gente tinha essa necessidade de alguém junto, de alguém olhando, colocando sonoridade, falando, enfim. Então a Ju, ela entra nesse processo antes do Marcelo se tornar diretor. E a partir do momento que o Marcelo... ele se torna diretor um pouco depois, E aí quando o Marcelo se torna diretor, que a gente percebeu esse envolvimento dele com a obra, e a gente faz o convite para ele dirigir mesmo a obra, e aí a Ju assume esse lugar desse olhar quando ele não está presente, né? E acabei fazendo essa assistência de direção mesmo antes de estar definido o diretor, porque era essa necessidade. Assim que também, acontece as coisas. Você vai ser jogado, assim, de repente, tô fazendo assim direção. O Giovanni também foi jogado lá fazer um negócio que eu já tava fazendo. Continuou. Mas é isso. E como foi fazer assistência de direção pra você? Como é que foi essa história? Foi entrar nesse processo, 2 loucos lá criando. Você sabe que assim, acho que é a primeira vez que eu tô pensando por esse aspecto, porque pra mim foi um processo tão natural que eu acho que eu não tinha pensado, né, feito essa retrospectiva, assim, né, de como surgiu. Mas eu aprendi muito ao longo do processo, né, em ver as coisas surgindo, né, como acontece, né, e acontece de um diálogo, acontece de uma referência, acontece de algo pontual em um ensaio, né, como uma música que coloca ali leva vocês para um ambiente, como que uma cena ali que vocês criaram de repente desperta algo no outro, né? Então, eu acho que foi a primeira vez que eu estive tão perto de algo ali nascendo, né? Ver um filho parindo, né? É muito bonito, muito poético. E é muito legal ver os processos individuais de vocês, ver os processos que começam a caminhar juntos e quando entra o Marcelo, né? Que é esse olhar de fora, mas um olhar muito generoso, né? Que coloca, mas recebe e tenta fazer um bem bolado com aquilo, né? Tipo, o que temos, né, juntos. E acho que de certa forma acabei conseguindo colaborar também, mesmo que ele olhando e sugestão, porque é isso, vocês são atores que eu sinto muito abertos, né? Então as interferências, elas são recebidas, processadas e são colocadas de volta em cena. Mas é muito interessante ver que tinham coisas que partiam de processos individuais, que
se torna algo coletivo e que no final, quando ela se apresenta, ela ainda tem algo do indivíduo, né? E tem essa nova perspectiva do coletivo. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi um trabalho coletivo funcionar mesmo, né? Assim, na prática e de forma harmoniosa, assim. Foi uma experiência muito legal. Eu tenho muito orgulho, assim, e fico muito feliz de conseguir fazer parte desse processo e de todo o projeto, que eu acho ele muito, muito bonito. E é legal que ele é colaborativo em todas as etapas, praticamente, né? A sonoplastia mesmo, né? Que assim, não acho que eu fiz a sonoplastia, não, né? Foi criada praticamente junto, assim como acho que o processo quase todo, né? Sim, a gente estava na pira das ambientes sonoras fazia um tempo, né? E aí com talvez não seria diferente. Eu estava pensando aqui quando estava falando, foi assim como a gente cria certas condições, né, pro outro também. Estava pensando nas últimas, quando, por exemplo, eu ia recorrer lá na gravação, na última gravação que a gente fez, há momentos que eu sabia que você era a pessoa que estava ali ligada com o Marcelo, assim, certo? Então, que como a gente torna... sempre a gente recorria ajuda nos textos, né? Porque o Marcelo dava umas lapas de texto pra gente. A gente recorria, o que é mesmo esse trecho? Principalmente eu, né? André sabe mais certinho com essas coisas. Aí você tinha e você foi muito legal tua dinâmica, assim, ali dentro. Isso é muito interessante. Eu até comecei a rever esse papel de assistência e direção. Eu achava uma bobeira antes. Eu achava, por quê, velho? Já tem um diretor, tá inventando cargo aí, né? Mas é importante ter alguém acompanhando mesmo. 100%, né? Do porque é um olhar processo. de fora mesmo, né? Eu acho que é legal, sim. Ia falar sobre Segredo, talvez. Todo negócio que eu faço tem um segredo. Uma curiosidade. Como que foi esse processo da preparação de ator da Georgette? O que ela trouxe pra você? Foi bem, sim, sucinto e forte. Vamos dizer assim, são poucos encontros, mas ela é uma mulher de uma força tão grande, né, no trabalho. A gente teve 3 encontros com ela só. A gente teve um logo no comecinho do processo, um no meio e um próximo ao final. E ela e o Marcelo são bem próximos e diferentes ao mesmo tempo, e isso é muito legal, porque eu gosto muito do jeito dela trabalhar. Ela é mais porrada, assim, né? É muito forte. Eu sou da porrada, assim. Ela vai isso aqui, ó, o negócio vai andando. E eu acho muito legal. E foi poucos encontros, porém ela entrou muito na história, intenso. Ela tem um olhar pro detalhe do trabalho do ator que é só a experiência que dá. Não tô dizendo que ela é a senhora de 900 anos, não é isso, mas ela é uma mulher tão sábia que parece ter 900 anos. E a gente tem 10 anos, e aí a gente vai aprendendo com ela, porque... Eles pediam algumas coisas pra gente que às vezes a gente não tava entendendo, aí ela ia pra mostrar e ela fazia com uma maestria. Fazia, e ela pegava assim você e fazia assim, ó... Com seu cigarro eletrônico, assim, ó. Aqui, ó, Fábio, ó, a mão aqui. E aí... Eu lembro dela falando que ela pegava, ela falou, eu tô pegando pra você ter a memória do corpo, né? Assim, era muito forte, era bom até de assistir. Legal, eu assistia. Muito legal. Eu assisti também, tive a oportunidade de ver o último desses encontros, né? Que foi um pouquinho antes da estreia, eu lembro que foi, né? Acho que quase na véspera, assim. E, assim, era muito legal de ver, porque foi quase um espetáculo todo, assim, ver a mulher fazendo, porque, cara, realmente era uma potência muito grande, assim. E era interessante ver que ela não estava interessada em mudar a dramaturgia, né? Porque naquele momento que eu vi, o negócio já estava encaminhado. Mas ela encontrava um jeito de incrementar uma potência, assim, em cena que parece que amarrava tudo, assim. Parece que, nossa, aquilo diante faz sentido. Ela trabalhava um detalhe que amarrava, né? Cara, é uma presença como... É uma figura, assim, que foi muito importante. Todas as pessoas que passaram na minha vida do trabalho do teatro importantes. Eu lembro dela, do meu treinamento com o Aguinaldo, muito próximo disso. O Aguinaldo mais voltado à dança. Mas ela tem um olhar para o detalhe, e ela é uma atriz forte, ela é uma artista muito forte que contamina o outro com sua força. São raras as pessoas que a proximidade contamina com a força. E quando você acha uma dessa, cola, cara. Porque você vai junto. Não que você vai sugar a pessoa, não é isso, mas você vai compartilhar
essa história. E agora falando assim, né, em potências do espetáculo, ao meu ver, assim, a Luz, ela tem uma superpotência. Eu acho que ela dialoga ela conta a história com vocês. Como que foi esse processo da criação de Luz? Até o Marcelo, ele fala, né, que a Luz, a sonoplastia, são atores também, né? Também contam a história junto comigo, com o Fábio. E aí, quer falar sobre... Não, eu acho que a dramaturgia é composta. É uma dramaturgia completa, né? Às vezes a pessoa confunde que a dramaturgia é só o bagulhinho, só o texto, só o né? texto. Não, É uma bobeira isso aí também, outra bobeira. Sim. Porque é a junção de tudo. Como a ambiência sonora. Se você achar um espetáculo do protótipo, quer dar o play e só ficar mudando de música, não é do protótipo. Não é do protótipo. A gente trabalha com nuances de som, com nuances de luz. Sim. E tanto a luz quanto a sonoplastia, que a Ju faz, que a André já fez algum do negócio, do preâmbulo, que você fez o preâmbulo já, né? Eu faço do Você faz o preâmbulo. Não, eu até só joguei pra você porque aí também a gente tem a entrada do Luizinho, né? Que é quem vem compondo essa dramaturgia, né? Essa concepção, né? Ele vem pra fazer a concepção e compor O também. Luizinho traz a luzinha. É que hoje ele tá na técnica, né? Produtor. Eu vejo o trabalho do Luizinho, eu vejo que ele é um cara que aprende bastante também. Ele não é um cara que chega... acho que nunca falei isso pra ele. Né? Não, ele às vezes não conhece algo no teatro e ele não tem... não, vou fazer do meu jeito. E assim, porque trabalhar com um protótipo é assim, mano, é uma loucura. Cada hora é uma experiência diferente. E assim, acredito que o técnico... Existem os técnicos meramente técnicos, que não estou dizendo meramente... técnico que vai lá e executa o que é colocado. E o técnico que é outra história, um olhar artístico, que ele vai criar junto com a poesia da coisa. É claro que assim, é muito difícil para um grupo ter... Nem o Luizinho a gente tem assim... que esteja presente em todos os ensaios. É quase impossível na situação que os grupos passam hoje. Mas só que também tem que ter essa sensibilidade, né? O protótipo é muito ligado às inovações, né, Andressa? A gente é muito inovador e a gente sempre está ligado a essas coisas. E assim, a luz e o som, eles dialogam muito assim. É claro que quando a coisa é construída junto, ela fala. Sim. Senão uma luz muda. Para mim tem dois tipos de luz nos espetáculos. A luz muda, que só ilumina, e a luz que, além de iluminar, fala. Não, mas foi interessante, porque a luz ela não foi construída junto, ela veio bem no final do processo mesmo, né? Não teve o Luizinho acompanhou alguns ensaios, mas foram poucos, mas ela entrou, né? E ela compôs de uma forma incrível, assim. Exatamente por causa dessa sensibilidade que esse outro artista veio com um olhar, né, de artista para olhar para aquilo e ela conseguir foi se transformando também. E é uma sensibilidade que reafirma, né? É o jogar luz realmente, né? Aquela cena, assim, né? Eu acho que dar uma potência, dá uma né? potência pra vocês ali, né? Não é algo... Eu acho também. Que só pra iluminar. Desenhou, assim, grifou, né? Assim, dá uma potência pra vocês, pra história. Vida. Leva o público junto. Acho que isso é muito legal. Eu acho também que tem isso dos artistas, assim como a Georgette vem e embarca, né? Assim como o Marcelo vem e embarca, talvez a história traga isso, vocês em cena traga isso, de aprofundar mesmo e ir com vocês. Sim, falando nesse aprofundamento, acho que uma coisa que todo mundo se pergunta, e aí vou fazer essa pergunta também mais uma vez. Pra você, Dre, assim, é uma história ultra difícil, né? É um caso super pesado, né? Cada vez que a gente pesquisava, cada coisa que aparecia no processo em relação à história era um fardo, né? E aquilo vai aumentando ao longo do processo e é uma sensibilidade viver e assistir isso a cada apresentação, né? Mas queria que você falasse um pouco de como foi pra você quanto atriz, né? O peso dessa história, atriz e mulher, né? E, enfim, os olhares, o que isso despertou ao longo do processo, como é que você vê hoje de fora também, assistindo
o vídeo agora da temporada online, enfim, como isso reverbera em você, que foi pesado, né, durante o processo. Até costumo contar a história que eu não conseguia dormir, né, durante o processo. Quando a gente começou a entrar mesmo fundo na história, eu morava sozinha, eu não conseguia dormir. Eu acordava sempre num leve susto, assim. Desmarquei vários ensaios com o Fábio, porque eu ligava pra ele e falava, não dormia a noite inteira. Fiquei acordando assustada. Porque era essa sensação da semelhança mesmo. Em determinado momento, eu comecei a me achar parecida com ela, né? Acho que por causa da Eliana, né? A Eliana, em algumas das conversas, ela dizia que a Mara tinha os olhos parecidos com os meus, né? Que existia uma melancolia no olhar, enfim. Então, eu tinha uma sobrinha, né? Eu tenho uma sobrinha que na época estava com 9 anos, então eram muitos pontos de semelhança, assim, que me assustavam mesmo. Poderia ter sido eu, ou poderia ter sido a minha mãe, ou poderia ter sido a mãe do Fábio, e a gente não ter nada disso aqui hoje. Então, era muito difícil, assim. Eu tive que me blindar de alguma forma para conseguir dar conta. E aí, essa blindagem foi pela técnica. Né, eu fui para um lugar muito técnico, assim, senão... Nas primeiras apresentações eu lembro que eu ficava muito mexida. Coisa que eu fico mexida, é claro, porque a memória é viva, né? A gente tá ali vivo em cena. Mas eu tive que recorrer à técnica e ir para um lugar muito técnico para conseguir construir partituras fixas. Fixas é óbvio que tem a vivacidade, mas estruturas fixas, né? Ainda até quando o pessoal assiste fala, nossa, você é tão certinho, mas é porque eu precisei fazer isso, né? Às vezes em Bicho Transparente eu tenho a minha partitura, mas eu acho que eu vivo mais dentro do Bicho Transparente. E no talvez, às vezes, eu acabo não me dando essa abertura para não entrar num lugar que talvez eu não consiga. Acho que foi isso, assim. E aí, às vezes, até assistindo o vídeo, eu fico me criticando, porque às vezes eu acho que eu tô cristalizada, sabe? A minha atuação, eu ali como uma performer, tô cristalizada. Mas aí eu tento conversar comigo mesma e entender que eu preciso desse lugar um pouco mais técnico para dar conta de fazer isso, sabe? Tem mais uma pergunta. Eu acho que talvez ele traz mesmo essa qualidade do transartístico, né? Que a gente sempre fala dos trabalhos do protótipo tópico. E aí, além dessa ambiência da memória, de trazer o olhar do Dostoiévski, né? Esse olhar da literatura, a gente tem um papel muito importante da música, né? Nessa construção dramatúrgica, nessa amarração. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel da música, né? E um papel que chegou quase que ali do meio para o final do processo, né? E como isso se deu e como isso amarrou. Que é uma sacada incrível, inclusive. De dramaturgia, né? Dramaturgia, assim, muito legal. Muito legal. Da música, você está dizendo da música ou de toda a ambiência? Não, acho que toda a ambiência tem uma importância, acho que todo processo, a gente pode até falar de todo o processo sonoro, mas eu estou dando esse destaque, que eu acho que a música, ela vem mesmo com um processo forte dramatúrgico, né? Então, acho que... Ela vem, esse desenho dessa música específica, né? Ele vem de Marcelo, a partir do que ele assistiu e das histórias que ele ouviu, remeteu ele a essa música. Na verdade, acho que não remeteu, ele estava ouvindo a música numa viagem, não sei se vindo ou voltando para São Paulo, e aí ele entrou no Google e foi pesquisar essa música, e ele viu que a música tinha sido lançada em 1970, aí ele ficou curioso, aí ele foi pesquisar mais. Acho que ele estava ouvindo ou voltando, né, de um dos encontros com vocês e veio a música, ele pesquisou e viu que tinha sido. Não, foi um ICI enorme. E lembrei de uma coisa, na verdade, porque o espetáculo a gente fala muito sobre chuva, né, chuva, e aí a gente tava ouvindo. E aí ele ouviu a música, né, o Have You Ever Seen the Rain? E aí ele, né, fez essa conexão em relação à chuva. Aí ele foi pesquisar e viu que a música tinha sido lançada próximo ali da um mês depois, praticamente. E aí ele já chega, né, com gente, isso, e ele começa a falar da música. E realmente, né, ele cria uma conexão
que é muito legal, O que ele né? cria, que eu acho legal, é claro que é um ICI quase duvidável, né? Sabe o que é um ICI? É o índice de coincidências incríveis. é quase que duvidável. Você vai falar, porra, velho, será que é isso? Ou o mano pegou e pesquisou e viu que as músicas foram lançadas um mês depois e tentou estabelecer Mas são as conexão? pérolas do processo, acontece cada Eu acho que você coisa. está aberto pra coincidências, assim. É claro que é difícil de você acreditar quando assiste o espetáculo, mas... Como você disse, são coisas mágicas que E acontecem. o que ele coloca, pra mim, assim, o mais inteligente dessa sacada sagaz, ele trabalha com a falta do outro. Então, como que isso acontece? Você tem uma dose de culpa quando você sabe que você escutou uma música que ela foi privada de escutar. Uma música que é chata, do meu ponto de vista. Tem gente que gosta, eu não gosto. Já até falei isso em determinado ponto do espetáculo. Mas uma música que todo mundo já escutou isso aí. Qualquer lugar, em filme, em um bar e sei lá. Cuidado com o spoiler. Pode ser que as pessoas não tenham Não tenham assistido o assistido. espetáculo ainda. Então, e essa música aí. Spoiler. Enfim, essa música. Acho que a gente nem falou o nome, a gente falou o nome? Falou. Não, mas não tem problema. Não, só não fala a cena do É. espetáculo. Não vou falar. Então tá bom. Não, mas assim, dando continuidade a isso, é a falta, né? Assista o espetáculo. Mas eu, Pode falar. eu ia falar que assim, eu acho que a grande sacada que é assim, essa música que faz parte também do espetáculo, ela é algo que é tão familiar para todo mundo que isso toca nas pessoas. Não tem como ficar ileso, porque você fala, poxa, sim, né? Poderia ser qualquer um, né? É isso que eu ia dizer agora. Né? Que, porque o Fábio falou, te dá culpa. Eu acho que eu não sinto culpa, eu sinto mais um lugar dessa melancolia mesmo. Que foi o que eu falei antes. Poderia ter sido a mãe do Fábio, poderia ter sido a minha mãe. E se essa menina tivesse... né, isso não tivesse acontecido com ela? Ela teria ouvido essa música e os talvez que ela poderia ter vivido com o espetáculo Ou poderia traz, ter né? sido atropelado uma semana depois. Também. Não tem como a gente Não saber. tem, né? Não tem. Isso que é o legal. Mas traz essa melancolia, no meu caso, né? Traz uma melancolia pra mim, pra você traz culpa. Por isso- Enfim, cada um acho que vai trazer Por isso uma que eu inseri no sensação. texto um trecho do Fernando Pessoa que ninguém sabe onde tá. E eu lanço Eu o sei. desafio aí. Eu sei Se qual você está. achar o trecho que eu inseri no texto, Eu sei. A gente ganhou saber. Eu chocolate. sei que quando ele falava, eu pensava, não é do Eu não posso falar porque eu acompanho o processo desde o começo. Você sabe também. Mário Boico? Não, eu tô pensando agora, tô repassando o texto agora. Você sabe, Gi? Não, mas eu vou descobrir. Vai assistir, vai passar. Amanhã todo mundo, eu e o Gi assistindo e procurando. vídeo pra achar. Procurando. Vai, revela. Talvez fosse outro hoje. Talvez E talvez o assim. universo inteiro tendenciosamente Esse outro fosse também. levado a ser outro também. Mas Mas é claro que a gente Você não fala, É, você não fala não da fala. cidade. Talvez muda um fosse pouquinho. outro hoje, talvez essa a história fosse- inteira fosse outra também. E a cabeça soube de memórias, não O sei açougue quê, não, o que é dele é. Também. Então, sobre E memórias se esse Outra pessoa. sim que é o cadáver O irreparável do desse passado. É Então, isso. E se eu o Doce tivesse de Memórias dito é sim? do Dostoiévski. Ao invés de não. É, E se eu tivesse, Fernando que é o Pessoa. Fernando, a poesia dele é muito pequena, mas é muito bonita. Então eu peguei alguns trechos dele e coloquei ali dentro. Ou mas eu acho seja- que ela é domínio público, a gente pode colocar, a gente quiser Ou falar que é seja, nosso. lá no processo do triângulo, onde tinha que ter matado Pode as ser, referências, tem você razão. não matou direito o Fernando Pessoa e trouxe o Fernando Pessoa. Eu não pra matei talvez. ninguém, matei só minha criatividade. Agora eu sou uma mera cópia. E o espetáculo também nos revela uma proximidade entre sua mãe, a Eliana, e a Mara Lúcia, né, que elas se conheciam, estudavam juntas. Você poderia falar um pouco mais como que foi esse processo de você conversar com sua mãe, de incluir assim, os áudios dela, para ela também ir trabalhando nisso, né? Os detalhes dessa história, assim, eu sempre escutei essa história da minha mãe. Eu acho que é uma das histórias que minha mãe mais contou, assim. Ela sempre contava essa história. Mas também, né?
Porque abalou muito ela, uma amiga muito próxima, dias antes do sequestro elas estavam juntas, né? Então E sua mãe lembra, né, dela ter sido Lembra. seguida, de ter falado Vocês isso pra foram sua mãe? juntos, não foram? Pegar o depoimento? Sim. A gente marcou A maioria alguns das cafés. vezes, eu com- peguei alguns, a maioria a Andressa estava junto, depois a gente foi novamente, que o Marcelo pediu uns depoimentos específicos. Ela A foi no Eliana foi, protótipo. em alguns foi no ensaios, né? protótipo. Mas Que teve até algumas coisas interessantes de quando ela foi no protótipo, é que o Marcelo colocou ela em jogo, né? Ela colocou ela em alguns momentos sentada de frente pra alguém, pra falar alguma coisa, que foi até quando ela falou dos meus olhos. Que aí o Marcelo colocou ela de frente pra mim e falou: o que a Andressa te lembra? O que você lembra? Olhando pra Andressa, o que você lembra da Mara? Ela ficou me olhando um tempo e os olhos, a tristeza no olhar, e aí ela foi falando várias coisas. Isso é muito legal. E aí foi surgindo várias coisas. Aí é que ela falou também do chorar também, né? Que a Mara eu tinha uma coisa eu do faço choro. uma ponte, cara, entre os depoimentos do preâmbulo e os depoimentos Marus. Porque, assim, eu sempre olho para quem tá falando e eu penso, onde tem da pessoa aí? Como que a pessoa tá fantasiando? Onde tá a fantasia? Meu avô poderia falar que ele estava senil, ele estava com 100 anos, 100 e poucos anos. Então eu poderia falar, ele tem uma senilidade, tá? Minha mãe não é tão idosa assim, é uma pessoa que apresenta qualquer tipo de demência, senilidade, não que meu avô apresentasse. Mas eu sempre pensava assim, até que ponto a arte ou a exposição altera a nossa percepção a percepção da Mas eu nossa acho que memória. até a memória, né? Eu acho que o André Total. tem uma fala, inclusive talvez, que fala que a memória é fabricada. Que Tudo é fabricado. A gente é um Porque eu acho pensamento que no a sua mãe vazio. contou essa história tantas vezes, a história foi sendo modificada, né? Conforme as experiências da Eliana, tudo isso. A gente tem os pontos de apoio. Lembra do ponto de apoio, ponto de equilíbrio e ponto de força? A gente tem os pontos de força, que é a morte da menina, a história de alguns suspeitos, a rádio. São pontos de força. Dentro dos pontos de força, a gente tem o ponto de apoio e o ponto de equilíbrio. Essa tríade dramatúrgica, ela constrói muito bem isso aí. E os depoimentos, cara, eles foram... Assim, eu já tinha escutado essas histórias. Então, pra mim, foi legal fazer um parâmetro de como é minha mãe contando independente, né? Ela contando assim, tomando um café. E quando, de repente, a gente começava a gravar, ela mudava até a postura física, né? E ficava dura. Aí até, assim, uma das gravações mais legais que a gente conseguiu foi o momento que a gente falou que tinha parado de gravar. Que foi quando ela lembrou da música. Nossa. Eu acho que estavam vocês dois, né? Nesse dia. Você não tava? Não. Você tava, Andressa. Era você. Era eu? Não. Tava. Porque até a Andressa acho que eu tinha parado de gravar. A gente terminou de tomar o café. Ah, você tava só com o áudio. Com o E eu áudio. tava gravando. Você tava gravando. Aí a gente tá tomando café, o áudio ficou ligado. Gravando. E aí, tomou um café, daí do nada. Tinha uma música. Pode ver que se você pegar os áudios, é o que minha mãe tá mais à vontade. É verdade. Porque ela tá numa boa, ela tá acho que tomando é melhor, café. mais legal. Então, assim, eu acho que dá um processo documental você entender como que é esse... A gente que é todo mundo ator aqui, né? A gente já sabe que é o modus operandi, como que é nosso corpo cênico, tô no trabalho. Agora, o não ator, como que isso acontece? Quando você tá em exposição, o que muda em você? É uma postura, é uma voz, cabelo, arruma o cabelo. Minha mãe é super vaidosa, ultra vaidosa, minha mãe é vaidosa com isso. Então já muda até isso tudo. E aí, essa deu um dos depoimentos mais sinceros e mais bonitos para mim do espetáculo. Mais forte, porque Ela até canta. Essa história eu nunca tinha escutado. Nunca. Essa ela lembrou no processo. Que legal. Essa virou um ponto de força. Olha que louco. Ela achou um ponto de força que virou um ponto de força pra gente no espetáculo como depoimento. E esse ponto de força tem um ponto de apoio, que é a Andressa cantando a música e transformando ela no outro ponto de força, que é a outra música, que eu não vou falar qual que é, que não sei se eu já falei. Então, o momento da música é muito importante nessa questão para os depoimentos. Para mim, o mais importante é isso. E com relação aos depoimentos, é minha mãe, né? Eu já tinha estudado essa história e eu gosto muito de ter ela em cena. Eu acho que vai ser uma das únicas oportunidades no decorrer da vida. Pode ser que eu vá antes, uma hora minha mãe vai. E eu sou muito grato a todos que participaram do processo. A Andressa
estava junto com a gente, e que deu poder ter, de certa maneira, contracenado com minha mãe. É claro que tem uma cena super difícil, né, que eu faço com o depoimento dela rolando, mas é muito legal, eu gosto disso. Eu acho, porra, um negócio muito bacana. Não tem presente que eu possa ter dado pra minha mãe do que essa história. Ela assiste todas as vezes. Foi uma coisa muito do processo, porque quando a gente começou, assim, a gente ia entrevistar ela, claro, né, pra saber mais sobre a história, mas não era intencional que isso entrasse pro espetáculo, né? Não era intencional que houvesse essa participação da A gente Eliana. não tinha intenção nenhuma, na verdade, no até começo. durante o processo, o Marcelo queria que a Eliana estivesse em cena. E ainda ele veio me propor, ele falou, vai ser um desdobramento da pesquisa e tal, ter uma não atriz, né, em cena e tal, uma atriz não profissional em cena. E aí foi uma escolha, né, nossa, não tê-la em cena. Temos ela em cena, temos mas ela não em cena de outra maneira. Eu não sou... E aí foi uma escolha trazer os áudios que a gente tinha gravado. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que eu não gosto de cair num lugar assim de... Acho legal trabalhar com não atores na oficina. Acho legal. Agora, colocar muitos não atores em cena, eu acho que tem que ser uma pesquisa específica para isso. E é um trabalho muito delicado. Porque, assim, quando você expõe alguém, você, assim, eu conheço a minha mãe. Eu sei que se eu expusesse ela de uma maneira que pudesse feri-la... Não, mas aí tem toda uma questão ética também. Claro, mas sim, eu entendo, eu sei, sim, eu digo, eu tô pensando minha... Não só a questão ética, mas a própria... Você coloca uma pessoa não ator, uma não atriz trabalhando com uma atriz experiente. A pessoa automaticamente ela vai se julgar ao ver. Às vezes não. Porque ou às vezes tem sim. Mas espetáculos que tem não atores e às vezes os não atores são mais interessantes então, do que os atores. Não, mas eu tô dizendo isso pela proximidade com a minha mãe. Eu sei o julgamento que ela ia fazer do trabalho dela. Ela é uma pessoa super que se cobre. Então eu falei, acho melhor não expor. E primeiro, que você tem que pensar na realidade, né, meu irmão? É legal por minha mãe, mas ela ia viajar com a gente. Sim, foi o que a gente pensou, né? Então que a essa gente é queria real. circular bastante com a obra. Não adianta também a gente mitificar, romantizar por um não ator e ele vai acompanhar a companhia. É que o não ator em cena é uma das características do documentário, não é? Biodrama também trabalha muito com atores. E é isso, eu acho que isso o Marcelo trouxe, né? Ele trouxe essa proposta. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Mari. Você acha que o Protótipo trabalha com teatro documentário? De certa forma, sim. Acho que a gente descobre as formas do teatro documentário. Acho que essa oficina vai falar bastante sobre isso, né? Como o protótipo do teatro documentário. Não, acho que não tem como posso dizer, assim, um método, né? Do que é o teatro documentário. Assim, existem várias vertentes. Eu digo assim, triste de quem precisa de heróis, né? Acho que a gente tem muitas pessoas boas de todas as áreas. Sim. E que, assim, eu acho que o trabalho do Protótipo, não diminuindo de certa maneira, né? Mas o que você estava falando sobre isso mesmo? Eu terminei já. Quer que eu fale mais? Vou deixar pra você falar na sua oficina. Não, vou falar na oficina não, tem que se inscrever. Quer saber? Eu vou falar na oficina, não vou falar aqui não. Mas eu acho legal que a gente nunca abriu mão de nada. E a gente sempre transformou. A gente nunca abriu mão do que a gente perdeu na UEL, a gente nunca abriu mão do que a gente perdeu no documentário. Mas é que são as experiências, né? Não tem jeito, né? Não tem, é tudo que tá na gente, tudo que a Mas gente tem muita carrega. gente que Tem. põe Mas linhas, em tudo, Sabe- né? sabe- Eu acho que todos os métodos é isso. Se não Sabe for o que que isso, não é tem uma Stanislavski. expressão, Se não for tem isso, uma não é expressão que eu não sei acho uma bobeira, cara. Divisor de águas. É. Eu não quero ser dividido, eu sou um rio, eu quero correr, entendeu? Eu quero que um rio chega na sua foz, ele chega com todas as areias e restos e sais minerais e plantas que passaram por ele. Ele não vai passar assim, não, agora a partir de agora eu sou cristalino. Vou virar aqui, eu vou ser outro rio. Então, assim, é muito legal quando a gente... Eu acho que o Protótipo cria uma própria... O Protótipo, ele articula uma própria forma, não um método. Eu acho também um negócio ultrapassado, de método. Acho isso aí já... Método é outra história. A gente está em 2021. A gente tem uma outra dinâmica. E o Protótipo cria essa história. Porque, se você pensar... eu estudava dramaturgia da lembrança no Indício. A Andressa estudava memória no solo dela, na universidade. E não quer dizer que isso não é documental. Sim. No sentido estrito da palavra, né? É claro que existem... Eu não gosto de selos. Porque o Protótipo foi muito selado por várias coisas. Treinamento.
Mas a gente tem, eu acho que a gente tem essa... Mal não sei se ocidental, né? uma Mal necessidade ocidental de taxar as de coisas. taxar Mas eu acho que tem que coisas, tomar de colocar cuidado, porque, por nome. exemplo, eu acho que definir a gente mata. Se a gente define que o protótipo trabalha com isso, a gente tá matando o protótipo. Agora, ter conceitos, eu acho que é natural pra gente conseguir se entender. embasar. Criar os próprios E pra conceitos direcionar, também, para né? que as pessoas criem exato. identificação com o grupo. E Eu acho sim, a também gente natural. trabalha até documentário. Exato. A gente E o que a trabalha gente ópera fala- também. e o A gente que- trabalha Exatamente, tudo. a gente trabalha várias coisas, mas o teatro documentário tá aí. A gente falou de Rio agora, aí, enfim, isso me veio de novo a questão da chuva, né? Que eu acho que é um dos elementos muito forte dentro do espetáculo também, né? E aí, tem uma coisa com a chuva que, além também dela ser essa coisa fluida, né, e disforme, ela, ao longo da história, das apresentações, né, sempre chove, né, gente? Mais um ICI, né? Aí, assim, é bem história de bastidores mesmo, mas também cheia de significados, né? Que a Eliana fala, né, que no dia chovia, né, no dia que eles souberam da notícia. Mas é isso, né, gente? Acho que as últimas apresentações, até na temporada online, começou o espetáculo, começou a chover. E por que você acha que acontece isso? Isso aí, São as pérolas do... São as magias. Que As magias. as magias do universo. É bom sei que lá. agora online a gente vai atingir mais isso, porque vai apresentar pra tanta gente que algum lugar tá chovendo, chovendo. entendeu? A pessoa já vai ter essa história ali. né? Nossa, está chovendo. eu acho que agora, gente, assistam pra ter tudo isso que a gente falou. né? Assistam, gente. Podem fazer doações pro grupo também. Tem ali o símbolo do dinheiro no canal, que é aplaudir, né? Assistam, Você porque vai pode ficar doar. bastante tempo ainda em temporada, né? E pessoal, é o Além seguinte, dessa ó. online que está rolando Quem agora. se inscrever, assim, seguidor, tudo bem, legal ter, mas quem se inscrever no canal vai ter um monte de coisa legal, foda, tá? Vai ter outras coisas, vai ser do nosso comitê especial, vai ter os segredos do espetáculo, que é só pra vocês. É isso. É isso, até o próximo vídeo, gente. É.